Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 11 de fevereiro. Nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 4, a perseverança da esperança. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 16, perseverança, sinal distintivo de um apóstolo. Ó Senhor Jesus, apóstolo quer dizer enviado, é o enviado de Deus para cumprir a sua vontade, Senhor Jesus. E a própria palavra nos mostra que o Senhor vai nos mostrar a diferença entre aqueles que o servem e aqueles que não o servem, né? Senhor Jesus, aqueles que vivem no Espírito, aqueles que não, aqueles que vivem pela fé. Ó Senhor Jesus, é o Senhor que tem que mostrar a diferença, Ele é que vai fazer toda a comparação. Ó Senhor Jesus, se a gente ficar olhando uns para os outros e comparando, ó Senhor Jesus, a gente vai acabar se desviando da fé. Por isso que o Senhor no dia de hoje vai falar conosco sobre os modelos de fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus, mostrando para nós que a gente precisa tocar na palavra, ter contato com a palavra constantemente, porque é exercitando a fé, por meio de crer na palavra, Senhor Jesus, que a gente vai se manter constante diante do Senhor, constante na sua presença, cumprindo o seu querer. Ó Senhor Jesus, perseverando até o fim. A gente precisa desenvolver, né? Tudo começa pela fé, a fé gera amor, o amor traz para nós perseverança, para uma esperança, algo que a gente está vendo, né? Algo que está na região celestial, na região invisível. Nós não vamos ver com os olhos humanos, nós vamos crer e ver com os olhos espirituais. Graças ao Senhor que tem nos dado tal direção, tal discernimento, que Ele possa contar com cada um de nós, né, nos despertando para exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, que Ele nos abençoe nesse dia de hoje com o Espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, leitura bíblica. João capítulo 1, versículo 29. Ó Senhor Jesus. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 26, do versículo 4 ao 19. Ó Senhor Jesus. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó Rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados
e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, do versículo 14 ao 17. Ó Senhor Jesus. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Ó Senhor Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Ó Senhor Jesus. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. 1 João capítulo 4, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ó Senhor Jesus. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Modelos de fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus. Conforme nos demonstra a ilustração na terça-feira desta semana, ao crermos na palavra de Deus, a fé objetiva é trazida para dentro de nós e se torna a nossa fé subjetiva. Tudo isso ocorre em nós pelo fato de crer e receber a palavra de Deus. Vimos que a palavra de Deus é ilustrada pelo caminhão, o veículo condutor da fé. Quanto mais crermos, mais de Deus, que é o elemento da fé, será depositado em nosso interior. E qual é a essência de Deus? Deus é amor. Deus quer salvar-nos por completo. E para isso, Ele precisa salvar nossa alma. As três partes de nossa alma, mente, emoção e vontade, ainda são muito soltas e independentes, fazendo só o que lhes agrada e convém. Mas por nos amar, o Senhor quer levar salvação às três partes de nosso ser, espírito, alma e corpo. Para isso, é necessário que recebamos a palavra de Deus, não somente uma vez, como quando ouvimos e recebemos o Evangelho, mas precisamos ouvir e crer na palavra de Deus constantemente. Dessa forma, toda a nossa alma, mente, vontade e emoção será ganha pela palavra. Ó Senhor Jesus. O resultado de ouvir a palavra de Deus e nela crer é que seremos cheios da essência de Deus, ou seja, cheios de seu amor. Que precioso! Quanto mais recebemos a fé objetiva em nosso interior, mais do amor de Deus nos é dispensado. À medida que nos enchemos da fé, que vem por meio da palavra de Deus, algo é gerado dentro de nós, o labor de amor. Para amar as pessoas, Deus nos fará passar por outra experiência, a saber, a perseverança da esperança. Que processo maravilhoso! A fé é o início e traz consigo o amor, que é Deus. À medida que vivemos o amor para com os outros, Deus nos levará a ser perseverantes,
gerando esperança em nós. Ó Senhor Jesus! Cristo, enquanto esteve entre nós em seu ministério terreno, foi um modelo a ser seguido por sua vida de fé, cheia de labor de amor e com perseverança da esperança. Como homem, ele exercitava sua fé crendo na palavra de Deus Pai. Sua vida foi de sacrifício, demonstrado na forma de labor de amor pelos pecadores. Ele veio como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, exatamente para doar sua vida por todos nós. Porque ele se sacrificou a tal ponto pelos pecadores? Porque Cristo tinha a esperança de que ao morrer na cruz por nossos pecados, Deus Pai o ressuscitaria e o elevaria à sua destra para ser exaltado e honrado como o Rei do reino dos céus. Devemos tomar Cristo como o nosso maior modelo, pois em seu viver havia os 3 componentes da estrutura que deve ser realidade no viver dos cristãos: fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus! Além de Cristo, há também irmãos que são modelos a ser seguidos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Todos nós precisamos de uma referência para seguir, para imitar. Os tessalonicenses imitaram o viver de Paulo. Os que nos pregaram a palavra de Deus são nossos guias, e devemos imitar a fé que tiveram. Graças a Deus, ao longo de toda a história da igreja, temos modelos de fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus! Consideremos atentamente o efeito da fé na vida do apóstolo Paulo. Assim diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Em primeiro lugar, um servo de Deus não vive para agradar a homens. Em seu trabalho, ele procura o favor de Deus e não o de homens. Nessa porção, é como se Paulo dissesse: eu estou aqui como apóstolo e servo de Deus, não porque alguém me paga para isso, ou porque devo agradar a alguém, ou porque estou em busca de exaltação. Não é isso. Ó Senhor Jesus! Em seguida, Paulo continua com palavras de advertência e diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ó Senhor Jesus! Antes de sua conversão, Paulo tentava destruir a igreja de Deus, perseguindo-a de maneira cruel. Entretanto, houve uma mudança radical em sua vida, e ele se tornou, além dos apóstolos que estiveram com Jesus, a única pessoa que recebeu a palavra diretamente do Senhor. Este lhe apareceu no caminho de Damasco e aprove a Deus revelar seu filho nele. Diante do rei Agripa, as palavras de Paulo revelam como ele se tornou um exemplo para todos os cristãos. A transformação radical na vida de Paulo ocorreu por ele crer na palavra de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Amados irmãos, como precisamos seguir o exemplo de fé, amor e esperança deixado por Cristo e pelo apóstolo Paulo. À medida que cremos na palavra de Deus e dela desfrutamos, nossa vida vai sendo transformada e nos tornamos servos do Senhor, cheios de fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, quais os 3 elementos que constituem a estrutura do viver da igreja? Ó Senhor Jesus! Nessa altura, depois de já ter ouvido tantas mensagens, Senhor Jesus, a gente precisa realmente ficar claro de que a estrutura é a fé, o amor e a esperança. Não é qualquer fé, nem qualquer amor, nem qualquer esperança. A fé está mostrando para nós a fé objetiva, que é o elemento de Deus, o próprio Deus está fora de nós, aquilo que Ele realizou. Ó Senhor Jesus, ela precisa se tornar a nossa fé subjetiva. A fé, que é a palavra de que Deus está dispensando, tem que ser a mesma fé que está no nosso interior. Ó Senhor Jesus, isso gera em nós amor, que é a essência de Deus, é o próprio Deus. Deus, Ele é amor. Ó Senhor Jesus,
E a gente, ao exercer, né, ao executar, ao viver esse amor, né, diante das pessoas, né, levar esse amor para as pessoas, isso gera em nós uma esperança. Ó Senhor Jesus, né, nos leva a perseverar, porque a gente sabe que embora tenha dificuldades, embora tenha situações, a gente está seguindo o caminho do Senhor, a gente está buscando agradar o Senhor, estamos buscando o favor de Deus, né? Senhor Jesus, cumprir a sua vontade, cumprir a sua palavra. É para isso que nós estamos aqui, a gente precisa estar claro a respeito disso. Ó Senhor Jesus. E o meu ponto-chave de hoje, exercitar a fé, crendo na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. A gente não pode achar que não, receber a palavra um tempo, aconteceu isso na minha vida e aquilo já foi suficiente. Não. Eu preciso continuar ouvindo a palavra. Eu preciso continuar ouvindo Deus falar. Se Deus parar de falar, a gente não tem mais nada. Ó Senhor Jesus. Né? Graças ao Senhor que Ele tem falado conosco e hoje nós temos exercitado a fé para poder constituir a nossa fé subjetiva daquilo que Deus é. Senhor Jesus. Nós somos filhos de Deus. Nós precisamos estar cheios, né, dos elementos de Deus. O filho tem que parecer com o pai. Ó Senhor Jesus. E o Senhor Ele quer nos transformar para isso. E para isso eu preciso continuar tendo um contato constante com a palavra. Não pode ser de vez em quando. Quanto mais palavra, mais transformação. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse dia de hoje mostrou para nós o exemplo de Cristo, né, Senhor Jesus. Né? Deus, Ele só podia confiar nele mesmo. Ele criou o homem com um propósito, mas o homem vacilou. Senhor Jesus, deu ouvido à serpente e o pecado entrou no homem. Por isso a gente tem que estar sempre claro, quando os irmãos falam aqui, lá no Jardim do Éden aconteceu uma tragédia. A gente tem que realmente tomar essa palavra, uma tragédia. Senhor Jesus, o pecado entrar no homem é algo trágico. É algo muito maior do que a gente pode imaginar. Senhor Jesus, conforme você vai avançando na palavra, você vai te iluminando, você vê como que o pecado te atrapalha. Senhor Jesus. Se você tiver uma visão superficial de pecado, você vai achar que só pecado é matar, roubar, fumar, né, se prostituir. Alguns até acham o seguinte, não, se eu estou tendo uma relação com uma pessoa só, então não é pecado. Adultério é só se eu tiver relação com mais de uma pessoa. Senhor Jesus. Não, a Bíblia fala que nós somos uma raça adúltera. Senhor Jesus. Porque em primeiro lugar a gente, né, adulterar é trocar. Senhor Jesus. A gente acaba adulterando a palavra. A gente acaba trocando Deus por outras coisas, por falsos deuses. A gente já viu aqui na idolatria. É tudo aquilo que substitui Deus. Senhor Jesus. Se você tem algo que você gosta muito de fazer e você não consulta Deus para fazer aquilo ali, aquilo se torna o seu Deus. Senhor Jesus, se você se acha muito inteligente, quer resolver tudo, não vai diante de Deus, a sua inteligência se tornou o seu Deus. Substituiu, tomou o lugar de Deus. E é isso que o inimigo fez lá no jardim. Falou, olha, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Você vai aprender a distinguir o bem e o mal. Aí acontece, você não precisa de Deus. Se você tem resposta para tudo, para que perguntar para o Senhor? E é aí que está o engano, aí que está o erro. Senhor, em teu nome, voltamos lá em Mateus 7, Senhor, em teu nome, fizemos um monte de coisa, fizemos igualzinho Jesus. Pregamos o Evangelho, falamos de Jesus, falamos de Deus, né, expulsamos demônios, fizemos curas, sinais, milagres, igualzinho Jesus. Mas aí tem um pequeno detalhe. Ó Senhor Jesus, porém não vos conheço, não vos aprovei. A gente viu aqui em Jesus como homem, ele exercitava a sua fé, crendo na palavra de Deus Pai. E ele tinha um viver de fé, um viver sacrificado, cheio de labor de amor, Senhor Jesus, para tirar, dando a sua vida por nós, para tirar o pecado de nós. E ele tinha esperança de que se ele fosse aprovado por Deus, Deus o ressuscitaria. Ó Senhor Jesus. Então, ele viveu, ele trouxe para nós esse modelo. Fé, amor e esperança. Ele como homem, ele venceu todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Por isso que a gente vê ali no Getsemane, ele suando, né? Suando sangue. Senhor Jesus, ele estava ali profundamente triste. Ó Senhor Jesus, a alma dele estava ali porque, Senhor Jesus, uma coisa é você saber que vai acontecer algo, outra coisa é você viver esse algo. Ó Senhor Jesus, você saber, olha, você vai ter que passar por uma cirurgia, e vai ter o pós-operatório, vai ter isso, vai ter aquilo. Ó, você já sabe. Outra coisa é você passar por isso. É outra situação. Talvez você pense, vou tomar remédio,
O remédio vai aliviar, mas talvez o remédio não faça efeito. Talvez o seu limiar de dor, né, esteja um pouco descontrolado e você possa sentir um pouco mais de dor. Ó Senhor, então uma coisa é saber, outra coisa é viver. Né? Eu já compartilhei isso várias vezes aqui, né? Entre conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, tem um abismo aí. Senhor Jesus, a gente precisa atravessar isso, a gente precisa viver. Por isso que mostrou para nós, é algo constante, a palavra. Não é só a palavra no dia que eu criei, no dia que eu recebi o Senhor. Eu preciso receber a palavra constantemente. Eu preciso tocar no Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor fala lá em João 5, né? Olha, vocês vão até a Escritura, porque se vocês julgam, tem nela a vida eterna. E a própria Escritura que testifica a respeito de mim. Mas porém vocês não querem vir até mim para obter vida. E tem um outro trechinho um pouquinho mais para frente, que fala que vós não tendes vida em vós mesmos. Nós precisamos do Senhor. E é algo que tem a ver com a palavra profética. Os irmãos têm falado conosco. Se o Senhor parar de falar, acabou tudo. Conhecimento não vai servir de nada. Porque nós estamos aqui buscando o favor de Deus. Um homem, uma pessoa que simplesmente quer falar qualquer coisa de Deus, quer agradar outro homem, não precisa de nada. Não precisa de Deus, não precisa da aprovação de Deus. Pega aqui a palavra, escolhe qualquer coisa e fala. E aí, de repente vai ser, né, vai ser até aplaudido de pé. Mas um dia vai prestar conta diante do Senhor. É por isso que ele mostrou aqui essa palavra de Paulo. Olha, eu não estou aqui para agradar homem, eu não estou procurando o favor de homem. Eu estou procurando o favor de Deus. Senhor, eu quero engrandecer a Deus. Ele já teve uma vida toda fazendo aquilo que ele achava que era correto, aquilo que ele achava que era a Escritura. E como a gente viu no testemunho dele aqui, Rei Agripa, eu estou sendo julgado porque eu encontrei a esperança daquilo que a Escritura diz. Eu estou vivendo diante daquilo que os nossos pais falaram que foi prometido por Deus. Eu estou vivendo isso, Rei Agripa. E isso que eu estou sendo julgado. Ou seja, alguns não queriam viver isso. Ó Senhor Jesus. Né? É a mesma coisa que acontece hoje. Por isso que o dia de hoje fala de modelo de fé. Ele mostrou aqui que tem pessoas que pregaram o Evangelho para nós e a gente tem que imitar a fé que eles tiveram. Por exemplo, né, a pessoa que pregou o Evangelho para mim, hoje não reúne mais. Hoje, infelizmente, ele abandonou o caminho do Senhor. Então eu não posso seguir todo o exemplo dele, mas eu posso ver o exemplo do início, o exemplo de fé, o exemplo quando eu estava seguindo a do Senhor. E tem outros irmãos também que cuidaram de mim. Ó Senhor Jesus. Né? Muitos irmãos às vezes olham ali, olha, poxa, fulano cuidou de mim e tal, mas agora fulano está assim, fez isso, fez aquilo outro. Mas aí vê o exemplo negativo, mas não lembra como que foi no início, com simplicidade. Ó Senhor Jesus. Amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre a questão de simplicidade. A gente precisa ser simples, Senhor Jesus, para realmente seguir o exemplo do Senhor. E como mostrou para nós aqui, tem que ficar claro para nós, tudo se inicia com a fé. Hoje muitos irmãos querem se apoiar em obras. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Você sabe com quem você está falando? Você sabe o que Deus já fez na minha vida? Ó Senhor Jesus. Mas se Deus parou hoje, o que ficou para trás, ficou para trás. A Bíblia fala que é aquele que perseverar até o fim. Você fez 99% do caminho. Esse 1% que falta te reprovou. Senhor Jesus. Talvez tenha alguns que, sei lá, andaram 40% do caminho. Mas eles perseveraram esses 40% até a volta do Senhor. Eles vão entrar no descanso e você não. Porque desistiu. Por isso mostrou para nós. É modelos, é para imitar a fé que tiveram. Ó Senhor Jesus. Aí falou, considerar atentamente qual foi o fim da fé. Ó Senhor Jesus. Mostrou para nós todo esse viver de Paulo para mostrar, olha o efeito da fé. Alguém que já tinha, né, uma certa fé, já tinha um conceito da palavra, mas um dia o próprio Jesus apareceu para ele. Ele podia simplesmente pegar e ignorar. Não, eu já tenho conhecimento da palavra, eu não quero, mas ele queria buscar o próprio Deus. O que ele fazia é porque ele achava que estava fazendo em nome de Deus. Infelizmente hoje tem alguns que não reconhecem o Senhor, porque aquilo que ele faz não é em nome de Deus. Ele não está fazendo aquilo que quer agradar a Deus. Aí o Senhor pode vir, pode falar, Senhor Jesus. Né? E aí que a gente vê os modelos negativos também. Né?
a gente vê que as autoridades da época, Jesus veio, se apresentou diante das autoridades, eles tinham tudo para pegar a Bíblia, né, e olhar e falar, esse aí é o Cristo. Senhor Jesus, tinha um testemunho mais que o suficiente. Mas eles começaram a dar desculpa. Por acaso da Galileia pode vir alguma coisa boa? Da Galileia não sai profeta. Senhor Jesus. Algumas pessoas estavam ali esperando as autoridades falarem, confirmarem. Olha, eles conhecem a Bíblia mais do que a gente. Será que eles vão confirmar que Jesus é o Cristo? E a Bíblia mostra que eles se reuniram para procurar um jeito de acabar com Cristo. Olha, vão matar esse homem, senão daqui a pouco ele vai convencer todo o povo. Senhor Jesus. Então a gente tem que realmente perceber, né, a sabedoria do Senhor, e nós precisamos ser simples para constantemente ouvir a palavra, constantemente buscar o Senhor na palavra. O inimigo, ele é muito astuto, Senhor Jesus. O que ele quer fazer? Ele quer encher os filhos de Deus de soberba, Senhor Jesus, de falsas certezas, de engano, Senhor Jesus, né, de erro. O espírito do engano, o espírito do erro está aí operando, né? A iniquidade, Senhor Jesus, para que alguns não possam identificar. Eu sempre falo isso aqui com os irmãos, né? Essa sempre foi minha preocupação, né? Exercitar o espírito, identificar a palavra de Deus, Senhor Jesus, ouviu falar do Senhor, porque a gente vai entrar em contato com vários tipos de cristãos, né? Cristãos de vários lugares diferentes, e essa palavra que está recebendo não é só para nós, Senhor Jesus. Mas como a Bíblia fala, a gente tem que estar preparado para poder levar para as pessoas o motivo da nossa fé. Por que você crê dessa forma? Senhor Jesus. Hoje muitos não sabem o que ouvir, o que buscar. Estão perdidos. E aí olham para as autoridades, né, essas autoridades, né, da fé aí, né, que falam que são famosos, têm milhões de inscritos, e falam palestra para cá e para lá. Senhor Jesus, né? Nem ouviram falar, né, na vida da igreja, né, nessa palavra, Senhor Jesus, agora que está sendo divulgado, graças ao Senhor. Mas aí alguns olham para essas autoridades e falam assim, peraí que eu vou ouvir, deixa eu ver o que ele vai falar. Se ele falar, eu vou ouvir. Se ele falar que não, não vou ouvir, Senhor Jesus. E é assim que as autoridades enganaram o povo na época do Senhor. Também enganaram o povo na época de Paulo. Perseguiram Paulo, fizeram aquele monte de coisa. Senhor Jesus. Foram eliminando, né, o alcance do Evangelho. Senhor Jesus. Paulo depois ele fala, olha, eu estou em algemas. O Evangelho não. Mas ele precisava contar com os irmãos. Depois a gente vê a descrição de Paulo, né? Olha, todos da Ásia me abandonaram. Senhor Jesus. Ele vai mostrando ali, né? Fulano amaram o presente século. Senhor Jesus. Né? E aí ele falou, ninguém se associou comigo. Mas depois a gente vê também o exemplo de Timóteo, que é a palavra que a gente está entrando agora, né? Na conferência de agora, os próximos volumes do Alimento Diário, a próxima série que a gente vai estudar. Senhor Jesus. Timóteo, ele era companheiro de Paulo, ele tinha a mesma fé, Senhor Jesus. Ele tinha companheirismo, também tinha cumplicidade com o apóstolo, Senhor Jesus. Ele entendia o coração do apóstolo. É isso que está falando aqui de modelos de fé, de imitar. Paulo, ele pôde dar clareza, olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Será que hoje a gente consegue ter clareza e dizer, eu sou imitador de Cristo? Senhor Jesus, né? Senhor Jesus. Então ele realmente está mostrando para nós, olha, a gente precisa se manter conectado na palavra, receber a palavra continuamente. É a palavra que vai nos levar a viver, é a palavra que vai nos levar pelo exercício da fé, vai nos levar a crer, a gente precisa continuar crendo. Senhor Jesus, se parar de receber a palavra, parou tudo. A vida não está em nós, não dá para dizer, olha, eu sou uma pessoa muito boa, Deus me escolheu, Deus me deu o ministério da palavra. Se Deus parar de falar comigo, eu deixar de exercitar o Espírito, ele vai deixar de falar através de mim. O que vai sair é só conhecimento. Senhor Jesus, o conhecimento pode até ganhar alguns, mas me desqualifica diante de Deus. Por isso que Paulo falou, olha, eu estou aqui como apóstolo, como servo de Deus, não porque alguém está me pagando para isso, não porque eu estou aqui para agradar alguém, e não porque eu estou aqui em busca de ser exaltado, não é por aí. Eu estou aqui para agradar o Senhor, e é isso que a gente tem que buscar. Hoje muitos, né, ficam aí, discutem palavras, isso e aquilo, né? Eu tenho clareza de que, olha, eu estou aqui no YouTube,
eu corro o risco de daqui a pouco chegar um doutor da lei aí e começar a falar um monte de coisa. Senhor Jesus, mas eu estou aqui dando a cara a tapa. Ó Senhor Jesus, para poder levar vida, trazer para os irmãos clareza da palavra, mostrar como tem riqueza no alimento diário, que é um alimento mesmo, sólido, que nos ajuda a crescer, a avançar. Isso aqui mostra para nós um modelo também, Senhor Jesus. A gente precisa aprender a se relacionar com a palavra de Deus. Recentemente eu vi um estudo que fala que a gente acaba imitando as pessoas que a gente convive. Então a gente acaba pegando características de mais ou menos 5 pessoas, que nos influenciam. E aí ele mostrou a importância do livro nisso. Que quando você lê um livro, você está ali diante de uma pessoa, do pensamento, de um resumo, de uma estratégia, de uma linha de pensamento, Senhor Jesus, de uma linha de estudo, realmente de uma referência para alguma coisa. Então ele mostrou que se você lê constantemente, você acaba penetrando na mente daquela pessoa que escreveu. Ó Senhor Jesus, e nós estamos aqui na Bíblia, o alimento já trazendo para nós Bíblia, trazendo explicação, trazendo para nós o intuito, o encargo do apóstolo, falar de Deus. Senhor Jesus, isso nos leva a penetrar mais na Bíblia. E aí eu vou penetrar, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ó Senhor Jesus, mas vós tens o quê? A mente de Cristo. Por quê? Porque nós temos o Espírito. Mas, como mostrou aqui, a minha mente ainda, a minha vontade, a minha emoção são muito solta, muito independente ainda. Faz aquilo que agrada, aquilo que convém. Mas conforme a palavra vai me transformando, como a gente viu, a mudança radical que causou na vida de Paulo. Ó Senhor Jesus. Foi um modelo riquíssimo, Senhor Jesus. Os apóstolos ali, que vieram antes de Paulo, receberam a palavra diretamente de Deus. Viram ali o modelo de Cristo. Paulo viu depois. Senhor Jesus, ele se tornou o mesmo modelo depois de crer, depois de receber a palavra. Ele não conviveu com Jesus, mas recebeu, não recebeu do ministério terreno, mas do ministério celestial do Senhor. Ó Senhor Jesus. Por isso que em Filipenses, que o versículo que a gente leu, orou, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então ele mostrou, a gente tem que aprender, receber, ouvir e ver. Senhor Jesus. Tudo isso aqui envolve a fé. A fé nos leva a aprender, a perceber que tem um caminho prático, algo que vai realmente nos aperfeiçoar. Aí eu vou receber esse aperfeiçoamento. Aí eu passo a ouvir o falar do próprio Deus, passo a identificar o falar de Deus na palavra. E aí eu passo a ver, aí eu passo a ver. Mas ver como? Com olhos espirituais. Mas primeiro eu vou ver aonde? Vou ver no modelo, naqueles que estão seguindo Senhor Jesus, naqueles que estão imitando o Senhor. A gente não pode parar de crer, não pode parar de receber a palavra. Tem que ter mais constância. E como mostrou para nós, o início é com a fé traz o amor, que é Deus, a essência de Deus, elementos de Deus. Senhor Jesus, e à medida que você vai vivendo o amor para com os outros, o amor, a Bíblia fala, como que você diz que ama a Deus, que você não vê, se você não consegue amar o irmão que você vê? Ó Senhor Jesus. Então ele mostra, eu tenho que viver o amor, mas é para com os outros. Por isso que na internet está cheio de cristão perfeito, que pode falar da vida do outro, que pode falar que a palavra está certa, está errada, isso e aquilo, porque ele é doutor de saber, ele é perfeito, porque ele não vive com ninguém. Ó Senhor Jesus, mas à medida que ele vai vivendo o amor de Deus para com os outros, aí ele vai sendo levado a perseverar, sendo levado à esperança. Esperança de quê? Esperança de ser aprovado pelo Senhor. Assim como Cristo, como ser humano, ele como homem, ele vivia na esperança de que ia ser aprovado. Por isso que ele suou ali, ele ficou ali profundamente tomado, porque ele viu, e se eu não aguentar? E se eu não conseguir até o fim? Por isso que Filipenses mostra que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Não foi qualquer morte. A gente por qualquer coisinha já reclama. O Senhor foi firme até o final. E é esse modelo que ele quer deixar para nós. Não posso ficar servindo o Senhor só um pouco. A gente precisa consagrar toda a nossa vida. Deus ele não quer, ele não vai exigir nada de nós, que você faça isso, faça aquilo, não. Deus ele quer a nossa pessoa. Ele não quer aquilo que você pode fazer, ele não quer a sua capacidade.
Ele quer te capacitar. Ele quer o seu ouvido, Ele quer a sua boca, Ele quer seu corpo, Ele quer sua intenção, Ele quer seu coração, Ele quer você. Mas não quer só uma parte, Ele quer tudo. Senhor Jesus, porque o inimigo vem enganando. Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós que Ele nos deu essa estrutura. E essa estrutura é para nos preparar para a vinda do Senhor. O Senhor, quando vier, vai estabelecer, vai mudar tudo. Hoje o mundo tem um padrão, tem um monte de coisa. Quando Cristo vier, acabou. É o padrão de Deus e pronto. Quem está no padrão, vai para Deus. Quem não está, vai ter que ser aperfeiçoado. Ó Senhor Jesus. Mas Ele mostrou para nós que hoje nós temos um modelo de exercício da fé. Crendo na palavra, tendo comunhão com o Senhor. Cristo é o nosso maior modelo. Os apóstolos também são modelos. Os irmãos que nos servem são modelos. Senhor Jesus. Graças ao Senhor. É uma estrutura. Como mostrou aqui, é uma estrutura que tem que ser a nossa realidade. Mostrou, temos que tomar Cristo como nosso maior modelo. Porque o seu viver havia os 3 componentes da estrutura da fé. Da estrutura da vida da igreja, que é a fé, amor e esperança. E essa estrutura é que tem que ser realidade no viver dos cristãos. Essa estrutura tem que ser real para nós. Por isso que a gente precisa atentar, compreender de fato o que é fé. Senão você vai ficar num conceito de fé e não vai avançar. O que é o amor de Deus? Não, você vai ficar no seu conceito, vai ficar tudo certo, não vai avançar. O que é esperança? A esperança é que nas coisas dessa terra está tudo certo. Não, a esperança na vinda do Senhor, ser aprovado. Não adianta dar palavra, aprovar um monte e eu ser desqualificado. Senhor Jesus, nós temos a fé, por isso mostrou, a gente precisa ser imitador daqueles que nos cercam, mas ser modelo na fé, não nos erros, não nas desculpas. As pessoas falham, mas aí é o momento de a gente se firmar, de ver ali os filhos de Deus firmados na verdade, seguindo. Deus deixou modelos para nós, modelos de fé. A gente precisa realmente ver quem são os nossos guias e imitar a fé que eles tiveram. Ó Senhor Jesus, temos modelos na Bíblia, modelos na história, modelos hoje na vida da igreja, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. E a gente viu que a fé é importante, porque a fé ela pode causar uma mudança radical. É por meio da fé que essa mudança ocorre. Senhor Jesus, mas eu preciso buscar o Senhor. Ó Senhor Jesus. Ele mostrou ali a transformação radical de Paulo. Ele pôde falar ali, a gente leu ali, Atos 26. Olha, não fui desobediente à visão celestial. Mas os outros não estão procurando visão celestial. Mas o Senhor Ele quer contar conosco. Nem todos estão buscando essa visão. Outros estão ali, Não, os doutores aí do saber vão falar e o que ele falar para mim está certo. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E foi assim que muitos filhos de Deus foram enganados e não seguiram Cristo. E até hoje o povo de Israel está esperando a vinda de Cristo. Ó Senhor Jesus, só na grande tribulação, quando vierem as 2 testemunhas, ó Senhor Jesus, que vão convencer os judeus de que o Cristo já veio há 2000 anos atrás. Aí que eles vão despertar. Ó Senhor Jesus, tudo por causa do engano das autoridades. Então hoje eu preciso exercitar o Espírito. A maior autoridade nessa terra hoje não é dessa terra. A maior autoridade é o Espírito. Por isso tem que aprender a exercitar o Espírito, exercitar a fé, exercitar ouvindo falar de Deus. A fé objetiva que está fora de nós, aquilo que Deus é, tem que ser a mesma que está dentro. Não dá para dizer que, não, a palavra está dizendo isso, mas eu creio diferente. Não, eu tenho que crer a mesma coisa. Eu tenho que ser constituído da palavra de Deus, porque eu não estou aqui para agradar homens. Estou aqui para agradar o Senhor. Se aplicar a fé, ó Senhor Jesus, pode haver grande mudança. O irmão ele fala na mensagem que precisa ter esperança, Que se a pessoa se voltar para a fé, se aplicar a fé, ainda dá tempo de haver uma grande mudança. É isso que traz esperança para nós. A gente olha e fala, eu ainda sou assim e tal. Tantos anos na igreja, ainda tenho isso, ainda tenho aquilo. Mas se aplicar a fé, pode mudar tudo, pode haver uma mudança radical. Ó Senhor Jesus, Paulo, o maior perseguidor da igreja, o perseguidor mais cruel, passou a ser o mais perseguido. Por isso que ele não desistia, porque ele tinha uma visão clara à sua frente. Houve uma mudança radical na vida dele pelo ato de crer. Por isso eu estou mostrando para nós, olha, a gente tem que seguir um modelo deixado. Deus ele deixou um modelo, não foi à toa. Ó Senhor Jesus, deixou um modelo, um modelo deixado por Cristo, pelo apóstolo Paulo, pelos irmãos, graças ao Senhor. E ele mostra para nós que à medida que a gente vai crendo na palavra e desfrutando essa palavra, a vida vai sendo transformada, através
crer, desfrutar, viver Senhor Jesus, né? Ocorre uma mudança. O quão radical vai ser essa mudança depende de quanta fé a gente quer aplicar. A fé, ela pode mudar completamente uma pessoa. Basta que a gente realmente se entregue totalmente. Né? Vamos exercitar o Espírito, comer de Cristo, Senhor Jesus. E é Ele que vai fazer todas as coisas. Não adianta ter pressa, também não adianta ficar desanimado. A gente precisa fazer o quê? Nos voltar para o Senhor. Ele deixou os modelos. Senhor Jesus, o que a gente precisa fazer agora é também buscar nos tornar modelos. Se você não quiser fazer nada, nada vai acontecer. Mas se você estiver disposto, ó Senhor Jesus, o próprio Senhor vai te dar caminho, vai te dar fé, que vai gerar amor, amor vivido. Esse amor vivido pelas pessoas vai gerar em você a verdadeira esperança. É isso que precisa nos pautar. Amanhã a gente vai ver a questão de viver isso com simplicidade, Senhor Jesus, para a gente poder se manter na presença do Senhor, ó Senhor Jesus. Mas que o Senhor realmente ele possa nos ganhar a cada dia. Vamos ficar mais atentos para que o Senhor realmente possa colocar toda essa perseverança em nós, para a gente realmente ter esse viver distinto, esse viver diferente. É um viver diferente por quê? Porque o Senhor anda conosco. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.